Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico e estatística, e quero falar especialmente com você que vai fazer o concurso aí do SEDUC, Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, mais especificamente aos cargos de técnico e de professor. Galera, dando continuidade aí ao nosso curso preparatório, hoje nós entramos na parte de raciocínio lógico. Então, nós já vimos anteriormente o raciocínio lógico matemático. Agora, nós vamos trabalhar só o raciocínio lógico. E, dentro do raciocínio lógico, dentre aquilo que está proposto no edital, o primeiro assunto são proposições. Então, nós precisamos entender o que é uma proposição, o que é uma proposição lógica, para depois nós aprofundarmos nos outros itens do edital. Beleza? Então, vem comigo, vamos dar início ao nosso estudo. E essa parte de proposições nós dividimos em duas partes, parte 1 e parte 2. Beleza? Vem comigo então. Vamos iniciar aí a parte 1, o estudo de proposições, que é a parte inicial, básica. Não tem como nós estudarmos raciocínio lógico se você não entender o que é um raciocínio. Então, na aula de hoje, nós vamos aí dar a introdução ao estudo da lógica, né? Os conceitos básicos do raciocínio lógico. Vamos trabalhar o que é uma proposição e os valores lógicos que as proposições podem assumir. E, na sequência, vamos fazer alguns exercícios aí para poder colocar na prática aquilo que a gente trabalhou na aulinha de hoje. Tranquilo? E assim que a gente encerrar todos esses módulos de raciocínio lógico, nós vamos fazer aí uma bateria de exercícios específicos só da banca IBFC, cobrando tudo isso que nós estudamos em todos esses módulos que ainda nós vamos ver, para que você tenha aí uma oportunidade de treinar esse conhecimento. Beleza? Então, vamos lá, galera. Primeiro, o que é lógica, professor? O que é lógica? De antemão, eu já quero salientar para vocês o seguinte. Um dos grandes problemas que o aluno que vai fazer uma prova de lógica, digamos assim, não é nem problema, erros, né? Um grande erro que o aluno comete é querer comparar a lógica do senso comum com o raciocínio lógico. Então, elas seguem caminhos diferentes. E aquilo que, às vezes, no senso comum parece ser lógico, no estudo do raciocínio lógico, não é. Então, nós precisamos conhecer todas as leis que formam o raciocínio lógico, todas as regras, as regulamentações, porque se nós não tivermos isso, consciência delas, nós não conseguimos responder de forma correta uma questão. Porque, às vezes, o senso comum está te dizendo, olha, isso aí está certo, ó, isso aí está errado. Mas, dentro das regras que regulamentam o raciocínio lógico, aquilo lá pode ser verdadeiro. Aquilo que o senso comum diz que é falso, o raciocínio lógico diz que é verdadeiro. Por isso que nós precisamos conhecer todas essas fundamentações. Então, a lógica, ela trata o quê? Formas de argumentação, né, das maneiras que a gente encadeia o nosso raciocínio a partir de fatos básicos para tirar conclusões. É isso que a lógica faz. A lógica também se preocupa com o que se pode ou não concluir a partir de certas informações. Beleza? Bom, isso é lógica. Mas, conceitualmente, como que nós podemos traduzir tudo isso, galera? Conceitualmente, nós dizemos o seguinte. Lógica é uma ciência que estuda as leis necessárias à construção do raciocínio perfeito. Em outras palavras, ela traz uma regulamentação do raciocínio perfeito. Ela traz regras, ela determina as condições que algo vai se tornar verdadeiro ou algo vai se tornar falso, para que a gente possa tirar essas conclusões, ok? Então, essas leis aqui é que nós iremos aprender nesse cursinho, beleza? Tranquilo, né, galera? Bom, a lógica está presente no nosso dia a dia e muitas vezes
sem perceber, nós usamos de lógica nas nossas frases, no nosso dia a dia. Por exemplo, o pai chega e diz para o filho o seguinte: se você tirar 10 em física e matemática, lhe darei um presente. Isso aqui é lógica. Tem todo um pensamento lógico em cima disso daqui. E isso daqui, para ter fundamentação, nós temos que levar uma série de situações. Observem que ele diz assim: se você tirar 10 em física e matemática. Esse E, na lógica, ele tem um propósito, ele tem um conceito, uma regra que determina qual é a função dele aqui e o que ele condiciona. Assim como se aqui fosse uma outra palavra, ao invés do E fosse um ou fosse um se então. E essa frase poderia ter múltiplos sentidos, tá? Então é muito importante a gente entender tudo isso. E a lógica vai nos remeter a isso. Nós vamos aprender a, diante de uma situação dessa, verificar em que situação ela é verdadeira e em que situação ela é falsa. Aqui nesse caso, por exemplo, se eu perguntasse para você, se esse filho tirar 10 em física, ele vai ganhar esse presente? Ele diz que tem que tirar 10 em física e matemática. O que você entende? Ah, professor, eu entendo que ele tem que tirar 10 em física e 10 em matemática. Isso mesmo. Nesse caso aqui, usando o E, só vai ser verdadeiro, ou seja, ele só vai de fato ganhar o presente se ele tirar 10 de física e 10 de matemática. Se ele tirar 10 só de uma delas, ele não vai ganhar. Aí a gente vai entender o porquê disso, porque o E tem uma regra, né? O E garante isso daí, beleza? Uma outra situação. Quando chove, não é preciso molhar o jardim. Hoje choveu. Conclusão. Logo, não é preciso regar as plantas do jardim. Óbvio, né? Beleza? Bom, mas veja bem. Isso aqui, essa análise de argumentos, nós também iremos estudar no nosso módulo. Então, diante de situações assim, vai ter casos que, às vezes, a lógica, o senso comum, vai te dizer para você, ó, isso está correto. E aí a gente vai aprender que no raciocínio lógico, isso talvez não esteja correto, porque pode não estar de acordo com o padrão, com as leis que regulamentam, ok? Então, isso aqui é uma outra situação que a gente vivencia aí, mas a gente vai aprofundar mais nisso. São exemplos só de frases que nós usamos no nosso dia a dia. Bom, galera, vamos entrar então naquilo que interessa. Proposição lógica. Não tem como nós estudarmos lógica se nós não entendermos o que é uma proposição. Então, vamos começar com isso, definindo o que é uma proposição. Proposição é uma declaração, é uma frase, é uma afirmativa que pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Detalhe, mas não ambas, ok? Então, o que é uma proposição lógica? É uma frase, é uma declaração afirmativa que pode ser julgada como verdadeiro ou falso. Então, diante de uma frase, aonde você pode dizer, isso é verdadeiro, isto é falso, então você está diante de uma proposição, beleza? Então, muito importante entender esse conceito. Exemplos de proposição. O céu é azul. Isso é uma proposição? Sim. Eu posso julgar isso como verdadeiro ou falso, galera? Posso. O céu é azul, verdadeiro, tá? Mas eu poderia estar escrito aqui, o céu é roxo, o céu é, digamos, cor-de-rosa. Aí seria falso. Então, eu posso julgar essa frase? Posso julgar. Então, ela é uma proposição. Um detalhe, galera, toda proposição, ela tem um sujeito, ela tem um verbo. Principalmente o verbo. Você tem que ter o verbo definido. Se você não tiver o verbo, ela não vai ser proposição. Então, fique atento com relação a isso. Faltou o verbo, não é proposição. Então, o céu é azul. Então, eu tenho o verbo ser aqui. Pelé é argentino. Verdadeiro isso, galera? Não. Não é verdadeiro, é falso. Mas aí, pelo fato de ser falso, quer dizer que isso daqui não é proposição? É proposição. Veja bem,
proposição é uma declaração, uma afirmativa que pode ser julgada como verdadeiro ou falso. Então, eu posso julgar isso aqui? Posso. Então, é proposição. O número 13 é primo. 13 é um número primo? Sim, 13 é um número primo, verdadeiro. Então, isso aqui é uma proposição? É uma proposição. Beleza? Tudo bem até agora, galera? Entendido o que é uma proposição? Então, proposição é uma declaração que nós podemos julgar como verdadeiro ou falso. Detalhe, é necessário que ela sempre apresente um verbo. Então, eu vou ter aqui um sujeito e vou ter um verbo. Ok? Beleza? Bom, sabendo o que é proposição, nós também precisamos saber o que não é proposição, tá? E a proposição, um detalhe, ela não aparece, não é apresentada somente na forma escrita. Ela pode ser apresentada numa forma de uma sentença matemática. Por exemplo, 8 mais 7 igual a 12. Professor, 8 mais 7 é 15, não é 12. Beleza, é 15 realmente. Mas isso aqui é uma proposição? Ah, professor, não está escrito nada. Errado, é proposição. As sentenças matemáticas são proposições, porque eu posso julgar isso. Eu posso dizer se isso é verdadeiro ou é falso. Nesse caso aqui é falso, porque 8 mais 7 são 15. Mas posso julgar? Posso. Então, é proposição. Então, detalhe, a proposição não é só feita com frases, mas também com sentenças matemáticas. Beleza? Bom, agora vamos ver situações. Meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para vocês aí dessa grande videoaula para fazer um convite muito especial para você que vai realizar, que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em especial o Hospital Municipal de Cuiabá, que é o novo pronto-socorro. Processo seletivo, edital publicado, edital na praça, são 1.200 vagas para provimento imediato e ainda mais cadastro de reserva. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 6 produtos, 6 serviços específicos para este concurso, para este processo seletivo simplificado, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aqui na Lá Concursos, eu garanto para você que é o melhor custo-benefício da internet, é o melhor curso disponível. Nós temos lá cursos a partir de R$ 150, é isso mesmo. Nós temos aí cursos online e curso presencial. Presencial, nós temos aí turmas matutinas e vespertinas noturnas de segunda a sexta, turma de final de semana. Nós temos aí um serviço que é aulas gravadas em sala de aula e mais o nosso glorioso, grande curso gravado em estúdio, nosso curso online. Bacana? Quer saber mais? Tem um link aqui que você pode aí fazer um WhatsApp aí diretamente com a nossa central de atendimento. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Situações onde não temos proposição. Veja bem, é uma série de situações. A primeira delas, galera, frases interrogativas. Frases interrogativas não representam proposições. Como assim, professor? Não entendi. Por exemplo, que horas são? Isso aqui é uma pergunta. Frases interrogativas são perguntas. Elas não representam proposições. Porque eu não posso julgar se é verdadeiro ou falso. Eu estou fazendo uma pergunta. Ok? Beleza? Bom, professor, mas isso é então de observar, porque toda frase interrogativa, obrigatoriamente, ela tem que apresentar o ponto de interrogação. Então, se você estiver diante de uma frase que apareceu o ponto de interrogação, isto representa uma pergunta, portanto, uma frase interrogativa. Automaticamente, não é proposição. Outro exemplo. Onde você esteve? Isso aqui é uma pergunta. Olha aqui o ponto de interrogação. Então, não representa proposição. Beleza? Continuando. Um outro exemplo. Quando você vem me visitar? Isso aqui também é uma pergunta. Representa proposição? Não representa proposição. Beleza? Então, fiquem atentos que frases interrogativas não representam proposição. Continuando. Sentenças abertas. O que é uma sentença aberta, professor? É uma frase que não apresenta um sujeito definido,
é uma sentença matemática que apresenta uma variável. Isso é sentença aberta. É aquilo onde eu não consigo definir o sujeito. Ou é aquilo que me dá margem para múltiplas respostas. E aí eu não consigo julgar em que situação é verdadeiro ou falso. Porque eu tenho que ter uma posição somente. Ou é verdadeiro ou é falso. A proposição não pode admitir dupla resposta. Ok? Lembram do conceito inicial? Proposição é uma declaração, uma afirmativa que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas. Então, se eu tiver uma situação em que ela é verdadeira no momento e falsa em outro, então não é proposição, porque ela não admite as duas respostas, ou uma ou outra. Lembrem disso, ok? Bom, sentenças abertas. X mais 10 igual a 17. Como que eu vou poder julgar se isso é verdadeiro ou não, se eu não sei o valor de x? Ah, se x for 7, é verdadeiro, mas se x for diferente de 7, é falso. Mas eu não sei o valor de x. Então, como que eu vou definir verdadeiro ou falso para essa sentença? Não tem como, beleza? Um outro exemplo. Ele é médico. Ele é médico. Beleza, médico eu entendi. Mas quem é médico? Quem é ele? É João, José, Maria? Quem é? Cara, ele é um sujeito indefinido aqui. Eu não sei quem é essa pessoa. Como que eu vou poder julgar se de fato isso aqui é verdadeiro ou não, se não está indicando quem é a pessoa? Ok? Então, sentença aberta não representa proposição. Beleza? Outra situação, galera. Frases exclamativas. Veja bem, o que é exclamar? Quando a gente expressa aquele ar de admiração por algo, né? Quando a gente manifesta um sentimento, né? Por exemplo, que belo dia. É algo seu, pessoal. Se não é um belo dia para o outro, não importa. O que importa é a sua manifestação, o seu sentimento com relação aquele momento que você está vivenciando. Então, você está exclamando isso. Que belo dia, por mais que possa estar fazendo aquele dia, nuvens escuras, preparando aquela maior tempestade, mas, cara, é algo pessoal, é seu. Você está achando belo dia. Então, eu não posso julgar isso como verdadeiro ou falso. Beleza? Bom, mas aí uma coisa muito legal tem aqui, que é fácil de nós identificarmos. Porque, assim como na interrogação, a exclamação obrigatoriamente tem que ser acompanhada de um ponto, de um símbolo, que é o ponto de exclamação, que é esse tracinho com o ponto embaixo. Isso aqui representa o ponto de exclamação. Então, quando eu estiver diante de uma frase que apresente o ponto de exclamação, se eu tiver o ponto de exclamação definido, então não é proposição. É só observar isso. Apareceu o ponto de interrogação? Não é. Apareceu o ponto de exclamação? Não é. Tem sujeito indefinido? Não é também, porque é uma sentença aberta. Ok? Um outro exemplo. Que comida gostosa. É uma manifestação de sentimento. Você teve a sensação, você acha isso, é algo pessoal. Olha lá a exclamação. É proposição? Não é proposição. Beleza? Uma outra situação também que não envolve proposição são as frases imperativas, no modo imperativo. Observe que a lógica trabalha assim um pouco do português, nós temos que entender um pouquinho dele. E o que são frases imperativas? São frases que exprimem ordem. Vem aqui, não faça isso, saia para lá, coisas desse tipo. Você está dando uma ordem. Então, quando for frases que exprimem ordem, é porque o verbo está no modo imperativo. E frases imperativas não são proposições, porque não podem ser julgadas como verdadeira ou falsa. É uma ordem que está sendo dada. Ok? Então, exemplo. Não faça isso. Observe que eu tenho o verbo fazer no modo imperativo. Tá? Venha aqui agora. Olha o verbo vir. No modo imperativo. Venha aqui agora. Isso é uma ordem.
vem aqui agora. Então, frases imperativas não são proposições. Tranquilo? Beleza. Bom, uma outra situação que não são proposições também. Frases que exprimem promessas ou desejos. Promessas ou desejos. Quero ganhar na loteria. É um desejo meu, eu quero ganhar. Né? Agora, como que você vai julgar verdadeiro ou falso isso? É um desejo que você tem. Aliás, se você deseja isso, pelo menos jogue, né? Porque tem gente que quer ganhar e nem joga, né? Então, é algo assim. Quero ganhar na loteria? É um desejo. Isso é proposição? Não é proposição. Juro que amanhã trago o livro. Estou prometendo, juro por Deus, juro pela minha mãe, juro pelo meu pai, juro pelo meu cachorro, pelo meu gato. Cara, são promessas. Promessas não são proposições. Você não pode julgar como verdadeiro ou falso. Então, se você estiver diante de uma frase que está expressando uma promessa ou um desejo, não são proposições. Beleza? E, por último, as frases contraditórias. Como assim, professor? Vida e morte, né? Claro e escuro. Situações opostas ao mesmo tempo. O dia está claro e escuro. Como que pode estar claro e escuro ao mesmo tempo? Como que pode estar vivo e morto ao mesmo tempo? Então, são contradições, tá? Um exemplo. Agradar a todos é não agradar pessoa alguma. Como assim? Se eu não agradar ninguém, como que eu estou agradando a todos? Mas ele está dizendo que eu agrado a todos se eu não agradar ninguém. Mas se eu não agradar ninguém, como que eu agradei a todos? Não tem como. Isso aqui é uma contradição. Se é uma contradição, então não é proposição. Eu não posso julgar como verdadeiro ou falso. Beleza? Tranquilo? Então, resumindo tudo isso, dicas LAC para você memorizar. Galera, olha só. Dicas LAC para memorizar. Guardem bem isso daqui. Dá uma pausa no vídeo, lê isso aqui 200 mil vezes e guarde bem isso daqui. Sentenças interrogativas, perguntas. Exclamativas, manifestação de sentimentos. Imperativas, ordem. Desejos, promessas e contraditórias não são proposições, pois não é possível dizer que são verdadeiras ou falsas. Beleza? Guardem bem isso. Professor, mas para que guardar isso? Porque você pode ser questionado num exercício para definir qual frase é proposição, qual frase não é proposição, e aí você precisa saber isso. Tá? Para você dizer se é ou não é, você tem que ter esse conhecimento. Não basta só saber quando que é. Você precisa saber também quando não é proposição. Ok? Beleza? Bom, no caso das proposições, a lógica matemática tem como 3 princípios básicos. Tá? Primeiro princípio, princípio da identidade. Veja bem, isso aqui já foi questão de concurso várias vezes. Por várias bancas já cobraram isso e nada impede da IBFC também cobrar algo nesse sentido. Tá? Eu preciso conhecer os princípios de formação das proposições. O primeiro princípio é chamado de princípio da identidade. O que ele diz, professor? Que uma proposição verdadeira é verdadeira e uma falsa é falsa. Professor, isso é óbvio. Sim. E esse princípio nós chamamos de princípio da identidade. Porque se ela é verdadeira, então ela vai ter que ser verdadeira. Professor, eu não entendi. O exercício vai dizer para você, vai te dar uma determinada proposição e vai dizer, considere que a proposição é verdadeira. Então, aquilo que está escrito ali, você é verdadeiro. Por mais que você não concorde com aquilo que está escrito, mas você deve considerar como verdadeiro. Por quê? Pelo princípio da identidade. Se ele diz que é verdadeiro, então é verdadeiro. Se diz que é falso, então é falso. Professor, mas não é.
está dizendo que é falso. Então, você vai ter que partir do princípio que aquilo ali é falso, pelo princípio da identidade, ok? Por mais que você não concorde com aquilo que está escrito. Então, isso é o princípio da identidade. Depois, nós temos o princípio da não contradição. O que é isso? É que ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Olha só, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Se nós estamos diante de uma proposição que admite dois valores, não é proposição. É aquilo que a gente já falou. Então, é chamado de princípio da não contradição. Ou é verdadeira, ou é falso. Nunca ambos. Ok? E, por último, o princípio do terceiro excluído. O que é isso? Terceiro excluído. Quer dizer que você só tem duas opções diante do julgamento de uma proposição. Ou você vai dizer que essa proposição é verdadeira, ou você vai dizer que ela é falsa. Você não tem uma terceira opção sobre aquela proposição. Você só tem duas. Por isso que fala princípio do terceiro excluído. Ou você diz que ela é verdadeira, ou você diz que ela é falsa. Não tem uma terceira opção. Beleza? Então, 3 princípios. Princípio da identidade, diz que é verdadeiro, se diz que é falso. Princípio da não contradição, não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. E princípio do terceiro excluído, você sempre terá só 2 opções diante de uma proposição. Ou dizer que ela é verdadeira, ou dizer que ela é falsa. Outra opção diferente disso. Beleza? Bom, então isso é o princípio do terceiro excluído, tá? Não existe uma terceira opção. Tranquilo? Bom, galera, valor lógico de uma proposição. O que é isso, professor? Nós ouvimos muito falar em valor lógico da proposição. E até agora nós já falamos sobre ele várias vezes. O que é valor lógico de uma proposição, galera? É definir se a proposição é verdadeira ou falso. Isso que é valor lógico. Quando o exercício fala bem assim, determine o valor lógico da proposição, o que ele quer que você faça? Que você diga se aquela proposição ela é verdadeira ou se aquela proposição é falsa. Isso que é o valor lógico da proposição. Então, a palavra valor lógico implica em definir. Meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para vocês aí dessa grande videoaula para fazer um convite muito especial para você que vai realizar, que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em especial o Hospital Municipal de Cuiabá, que é o novo pronto-socorro. Processo seletivo, edital publicado, edital na praça, são 1.200 vagas para provimento imediato e ainda mais cadastro de reserva. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 6 produtos, 6 serviços específicos para este concurso, para este processo seletivo simplificado, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aqui na Lá Concursos, eu garanto para você que é o melhor custo-benefício da internet, é o melhor curso disponível. Nós temos lá cursos a partir de R$150, é isso mesmo. Nós temos aí cursos online e curso presencial. Presencial, nós temos aí turmas matutinas e noturnas de segunda a sexta, turma de final de semana. Nós temos aí um serviço que é aulas gravadas em sala de aula e mais o nosso glorioso, grande curso gravado em estúdio, nosso curso online. Bacana? Quer saber mais? Tem um link aqui que você pode aí fazer um WhatsApp aí diretamente com a nossa central de atendimento. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Se a proposição é verdadeira ou falsa. Tranquilo? Olha aqui, é a classificação em verdadeira ou falsa. Beleza. Exemplo. Determine o valor lógico de cada uma das seguintes proposições. Olha os exemplos que nós temos aqui. Primeiro, o número 17 é primo. 17 é um número primo. Galera, nós falamos isso quando estávamos vendo a parte matemática sobre números primos. E é muito importante você saber os números primos. Pelo menos os primeiros números primos, porque isso frequentemente aparece nas questões dos concursos, galera. Então é muito importante isso. Número primo. 17 é primo? Sim, 17 é primo, verdadeiro.
Lembrando que o número primo é aquele número que dentro do conjunto dos números naturais só admite só admite dois divisores, o 1 e ele mesmo. Só é divisível por 1 e por ele mesmo. Próximo. Florianópolis é a capital do Rio Grande do Sul? Não, capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, segundo, né, a geografia, é isso aí, né? Sou muito bom de geografia, mas é Rio Grande do Sul. Olha só, então isso aqui não é verdadeiro, isso aqui é falso. Florianópolis está em Santa Catarina, né, galera? Então não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul. Falso. Tiradentes morreu afogado? Bom, pelo que eu sei da história, ele morreu enforcado, né? Então, Tiradentes não morreu afogado. Então, isso aqui é falso. Beleza? 3 mais 5 vezes 2 é igual a 32 mais 52? Veja bem, eu tenho aqui uma multiplicação de uma soma. E aí ele juntou o 3 com 2 e o 5 com 2. O que ele fez aqui foi um barbarismo matemático. Isso não pode ser feito. O que nós podemos fazer numa multiplicação de valores é aplicar a propriedade distributiva. 3 vezes 2, 6, mais 5 vezes 2, 10. Eu poderia escrever desse jeito, estaria correto. 6 mais 10. Tá? Porque aqui faz a propriedade distributiva, conhecida por muitos como chuveirinho, né? 3 vezes 2, 5 vezes 2, ok? Mas não juntar do jeito que foi agrupado aqui. Isso aqui é falso, beleza? Menos 1 é menor que menos 7? Veja bem, esse símbolo aqui é o símbolo de menor, tá? Ah, professor, eu tenho muita dificuldade em identificar quando é menor e quando é maior. Vou dar um macetezinho para você, tá? Olha só. Como que você identifica se é menor ou se é maior? Nós temos os dois símbolos, eles são assim, certo? Aí, quem é o menor, quem é o maior? Basta você fazer isso. Macete, ó. Ó, traça aqui, traça aqui. Que número que formou aqui? Um 4, professor. E esse aqui não está parecendo um 7? Não está parecendo um 7? Meio deitado, mas está parecendo um 7, né? Quem é maior? O 7 é maior que o 4. Então, esse símbolo é o símbolo que representa maior. E esse símbolo é o símbolo que representa menor. Então, guardem isso. Se você tem dificuldade em identificar quando que o símbolo é de menor, quando que é de maior, é só você fazer um cortezinho nele. Se formar o número 4, é menor. Se formar o número 7, é maior. Porque ele vai formar um dos dois. Beleza? Tranquilo? Bom, e uma outra forma também de você identificar é que a ponta do símbolo, essa ponta aqui, ela está sempre voltada para o menor número. Então, se eu tenho assim, ó, 3, 2... eu estou dizendo que 3 é maior que 2. Por quê? Porque a ponta está sempre para o menor. Se eu tenho assim, ó, 4 é menor que 10, porque a ponta está sempre voltada para o menor valor. É assim que eu leio, ok? Beleza? Bom, mas o macetezinho do 4 e do 7 também salva a vida lá, tá? Fica tranquilo. Bom, então menos 1 é menor que menos 7, gente, isso aqui é verdadeiro ou falso? Ah, professor, menos 1 é menor que menos 7. Errado, errado, não esqueçam disso, galera. Lá na reta, quando a gente tem a reta numérica, nós temos isso aqui é o 0. O número cresce para a direita, 1, 2, 3, e assim vai. E para a esquerda ele vai diminuindo, menos 1, menos 2, menos 3, aí o menos 7 vai estar bem aqui. Veja bem, um número é maior que o outro quando ele estiver à direita. O número que está à direita sempre é maior que o número que está à esquerda. Então, se eu comparar o menos 7 e o menos 1, quem está à direita de quem?
É o menos 7 que está à direita do menos 1 ou é o menos 1 que está à direita do menos 7? Como assim, professor? Direita. Você olhando de frente para a reta, quem está do lado direito? É o menos 1. Quem está do lado esquerdo? É o menos 7. Sempre o da esquerda é menor. Quer dizer que o da direita é maior. Então, lá está dizendo que menos 1 é menor que menos 7. E está errado. Menos 1 não é menor. Menos 1 é maior que menos 7. Porque o menos 1 está à direita. Mas beleza. Isto, independente daquilo ser verdadeiro ou falso, é uma proposição. Porque o que importa aqui é o julgar o valor lógico. Isso aqui é falso. Tá? Beleza. Mas é uma proposição? É uma proposição. E, por último, todo número divisível por 5 termina por 5. Veja bem como que está sendo colocada essas palavras. Todo número divisível por 5 termina por 5. Você vai dizer, professor, todo número divisível por 5 é divisível por 5. Eu aprendi isso lá na matemática, mas você não aprendeu só isso. Porque lá na matemática diz o seguinte, que o número para ser divisível por 5 tem que terminar em 0 ou 5. Tem que terminar em um deles. Então não é só 5. Todo número divisível por terminado por 5, olha aqui como que está sendo colocado. Todo número divisível por 5 termina por 5, ele está fazendo uma afirmativa que para ser divisível por 5 tem que terminar em 5. E a resposta não é só isso. Na verdade, para ser divisível por 5 tem que terminar por 0 ou 5, né? 0 ou 5. Se terminar em 0 ou terminar em 5, aí ele vai ser divisível por 5. Mas eu não posso dizer que é só terminado por 5. Então, essa questão, ela causa uma certa dúvida por conta disso. O aluno muitas vezes marca isso aqui como verdadeiro. E está errado, é falso, porque ele não termina por 5 somente, ele termina por 0 ou por 5. Eu não posso dizer que é só por 5. Mesmo que não apareceu a palavra somente aqui, mas ele condicionou, ele foi bem objetivo, termina por 5. Não, termina por 0 ou 5, e não só por 5. Beleza? E ele falou todo número. Todo número. Essa palavra toda é uma palavra que não generaliza. Agora, se ele falasse assim, alguns números divisíveis por 5 terminam por 5. Ah, bom, aí já mudou de história, porque pode existir outros números que são divisíveis por 5 e que não terminam em 5. Ah, beleza, que é o caso do 0. Aí eu poderia dizer que é verdadeiro, mas ele condicionou todo. Todo número divisível por 5 termina por 5? Não, tem número que termina por 0 e é divisível por 5. Então aquilo ali é falso. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos lá, continuando então. Isso que é valor lógico de uma proposição. Agora vamos colocar em prática isso aqui. Exemplo 1. Acerca dos princípios de raciocínio lógico, analise as seguintes afirmativas. Eu tenho aqui 3 afirmativas. O princípio da identidade indica que uma proposição verdadeira é verdadeira e que uma proposição falsa é falsa. Isso aqui é verdadeiro, gente? Lembram lá? Princípio da identidade? Tá certo? É isso mesmo. Verdadeiro é verdadeiro, falso é falso. 2. O princípio da não contradição indica que nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Exatamente. Ou a proposição é verdadeira ou ela é falsa, nunca ambas. Isso é chamado de princípio da não contradição. Está correto. O princípio do terceiro excluído indica que uma proposição poderá assumir um terceiro valor lógico. Está errado. O princípio do terceiro excluído quer dizer que não existe uma terceira opção. Eu só tenho 2 opções. Ou verdadeiro ou falso, não existe a terceira. E aqui está dizendo que ele pode assumir uma terceira. Então, esse 3 é falso. Eu tenho verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, analisando as afirmativas, marque a alternativa correta. Resposta correta, letra A.
apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. As demais, não. Porque aqui ele diz que a 3 está correta, a 3 está correta, e aqui ele fala que é só a 1 que está correta. E não é. É a 1 e a 2. Beleza? Tranquilo, né, galera? Isso aqui é só para sintetizar aquelas definições que a gente fez. Olha só. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. O que o exercício está dizendo? Que essas frases que estão sendo apresentadas, elas vão poder ser classificadas como sendo ou não proposição. 4 delas são de um tipo, apenas uma é diferente. E ele quer saber exatamente quem é essa que tem essa característica diferente. Beleza. Então vamos lá? Que belo dia. Isso aqui é proposição? Não, não é proposição. Um excelente livro de lógica. O que vocês acham? Pensa um pouquinho. Essa frase é uma proposição? Um excelente livro de lógica? Muitos de vocês diriam aí sim. Meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para vocês aí dessa grande videoaula para fazer um convite muito especial para você que vai realizar, que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em especial o Hospital Municipal de Cuiabá, que é o novo pronto-socorro. Processo seletivo, edital publicado, edital na praça, são 1.200 vagas para provimento imediato e ainda mais cadastro de reserva. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 6 produtos, 6 serviços específicos para este concurso, para este processo seletivo simplificado, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aqui na Lá Concursos, eu garanto para você que é o melhor custo-benefício da internet, é o melhor curso disponível. Nós temos lá cursos a partir de R$150, é isso mesmo. Nós temos aí cursos online e curso presencial. Presencial, nós temos aí turmas matutinas e noturnas de segunda a sexta, turma de final de semana. Nós temos aí um serviço que é aulas gravadas em sala de aula e mais o nosso glorioso, grande curso gravado em estúdio, nosso curso online. Bacana? Quer saber mais? Tem um link aqui que você pode aí fazer um WhatsApp aí diretamente com a nossa central de atendimento. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Professor, mas não é uma proposição. Por quê? Qual é o livro que está sendo considerado como excelente? Sujeito indeterminado. Eu não sei qual é o livro. Como que eu vou dizer se é verdadeiro ou se é falso se ele não mencionou o livro? Ele simplesmente falou que é um excelente livro de lógica. Mas eu não sei qual é o livro. Como que eu vou julgar? Então, sujeito indefinido, sentença aberta, não é proposição. O jogo terminou empatado? Cara, olha aqui o ponto de interrogação. Frases interrogativas não são proposições. Então, isso aqui não é proposição. Beleza. Existe vida em outros planetas da Terra? E aí? Existe vida em outros planetas da Terra? Posso julgar isso? Posso. Primeiro, outros planetas da Terra, a Terra só é um, então só existe vida no planeta Terra. Então isso aqui, existe vida em outros planetas, é falso. Mas eu posso julgar? Eu não quero saber se é verdadeiro ou se é falso. A pergunta é, você pode ou não pode julgar isso? Ah, isso aqui eu consigo julgar, eu consigo dizer se essa frase é uma verdade ou é uma mentira. Ah, então é uma proposição, isso é uma proposição sim. Tá? E aqui, escreva uma poesia. Escreva uma poesia. Escreva, verbo imperativo, ordem. Escreva uma poesia. E o que acontece com frases imperativas? Elas não são proposições. Então, veja bem, todas elas têm uma característica comum, menos uma. Quem é? A quarta. Porque as outras não são proposições. A única que é a proposição é a número 4, portanto, letra D.
Tranquilo? Viram a análise que é para ser feita? Professor, ainda estou com dificuldade. Galera, fica tranquilo, porque nós estamos começando o nosso estudo de lógica. Tá? Estamos começando. Mas a gente está tendo o cuidado de passar isso com uma certa calma. Principalmente, falo para você que nunca estudou raciocínio lógico. Que isso aqui está sendo novidade na sua vida. Principalmente para você. Tá? Então, é importante passar por todo esse processo, compreender bem toda essa base teórica. Agora, se você está achando isso entediado, professor, isso é muito fácil, passa logo isso. Cara, se você já está no nível mais plus, se você está no nível mais arrojado, então vai direto para os exercícios, pula essas etapas. Porque isso aqui está preparado para aquele aluno que precisa compreender o que é uma lógica. Tá? Então, a gente tem que passar por esse processo. Beleza? Então, eu peço, para você que está num estágio mais avançado, tem que ter paciência. Ou então, já avance, vai lá direto nos exercícios e vai testando o seu conhecimento. Beleza? Mas se você nunca viu falar sobre isso, galera, e está com dificuldade, fica tranquilo. Essa dificuldade vai sendo sanada na medida que a gente for resolvendo mais exercícios, eu for passando mais conceitos sobre o assunto, aí você vai ficando mais embasado. Olha só, exemplo 3. O que eu tenho aqui? Das expressões seguintes, qual é uma sentença aberta? Olha só, eu estou cobrando aquilo que eu ensinei lá no início. O que é uma sentença aberta? Quando não tem sujeito definido, sujeito indeterminado. E a sentença aberta, ela pode ser expressa tanto numa frase, numa forma escrita, ou numa sentença matemática. Tá? Quando ela aparece numa frase, tipo, ele é médico. Quem é ele? Eu não sei quem é. Então, é uma sentença aberta. Ok? E na matemática, na sentença matemática, como que aparece? Através de uma variável. Variável é uma letra que a gente coloca na sentença matemática, que pode assumir diversos valores, tá? Também chamada de incógnita. Então, quando eu tenho uma variável ou uma incógnita na sentença, ela passa a ser uma sentença aberta, porque ela pode admitir vários valores. Só conhecendo esse valor eu posso julgar. Então, basta eu olhar para as sentenças matemáticas, como são todas matemáticas, a única que apresenta a letra, a variável, é a primeira. Olha aqui, ó, o x. X mais 12 igual a 25. Como que eu vou julgar se isso é verdadeiro ou falso? Não tem como, eu não sei o valor de x. Ok? Então, qual é uma sentença aberta? A letra A. Beleza? Tranquilo? Quarto exercício. Veja bem. Das sentenças abaixo, marque aquela que não é uma proposição. Então, ele está pedindo a que não é proposição. Como que nós vamos fazer isso? Verificando. Uma a uma. Tá? É assim que faz. Letra A. Gustavo é médico. Aqui tem sujeito indefinido? Não. Quem é o sujeito? Gustavo. Então, eu posso julgar, eu conheço o Gustavo, eu sei que ele é médico, então é verdadeiro. Eu conheço o Gustavo, ele é engenheiro, ele não é médico, então isso aqui é falso. Então, eu posso julgar. Então, isso aqui é verdadeiro. É uma proposição. João é maior que 21? Maior que 21? Esse 21 está meio complicado, né, professor? O que é esse 21? 21 é a idade dele? O que é isso? Bom, mas independente disso, eu posso dizer se ele é ou não. Claro, obviamente, conhecendo João, eu vou saber se ele é maior que 21 ou não. Tá? Isso aqui caiu num concurso público, causou uma certa dúvida, mas uma coisa era certa. Apesar disso aqui ficar em dúvida, se você pode ou não julgar isso, nós tínhamos algo que nós tínhamos uma certeza absoluta que não era proposição, que era a letra C. Você foi fazer a prova. Isso aqui, uma pergunta, olha o ponto de interrogação. Eu sei que frases interrogativas não são proposições. Então, a letra C não é proposição. E ele mandou marcar que não é proposição. Na letra D, ele fala, o Brasil é um país continental. Isso eu posso julgar se é ou não. Sim, verdadeiro, o Brasil é um país continental. Não, falso, não é um país continental. Eu posso julgar.
Então eu tenho uma certeza absoluta aqui, que isso aqui não é proposição, porque é uma interrogação. Muito embora a letra B cause uma certa estranheza, mas a letra C ela é clara, porque ela é uma interrogação. Então, ó, a resposta é letra C, ok? Na dúvida, e na pior das hipóteses, o que poderia acontecer? De repente ele anular essa questão, porque não pode ter duas respostas. Só uma resposta é verdadeira, né? Mas não foi o caso, tá? O que considerou verdadeiro realmente foi a letra C, beleza? João é maior que 21, é considerado proposição. Muito embora alguns não concordem, tá? Beleza? Então, ó, professor, eu nem precisava analisar as questões. De cara eu já bati o olho, eu vi que tinha um ponto de interrogação aqui. E eu sei que a interrogativa não é proposição, então eu já marquei ela, nem perdi tempo. Tá certo. Corretíssimo. Ele mandou marcar que não é. Então, bastou você observar isso, é o suficiente. Beleza? Exemplo 5. O que nós temos aqui? Qual sentença a seguir é considerada uma proposição? Agora inverteu. Lá mandou marcar que não era. Agora ele manda marcar aqui é proposição. Veja bem. O copo de plástico. Isso aqui é ou não é uma proposição? Não é proposição. Por que não é proposição? Você saberia me dizer? Pergunto para você. Não é proposição por quê? Ah, professor, eu sei. Porque não tem o verbo. Isto mesmo. Você está vendo o verbo nessa frase? O copo de plástico. Não tem verbo. Na proposição é obrigatória a presença do verbo. Então, pelo fato de não ter aparecido o verbo, não é proposição. Está eliminado. Feliz Natal. Olha só o que apareceu aqui, ó. Exclamação. É um sentimento, manifestação de um sentimento. Feliz Natal. Exclamação não é proposição. Pegue suas coisas. Olha aqui, ó. Pegue suas coisas. Isso aqui é uma proposição? Não. Por quê? Porque eu estou dando uma ordem. Verbo no imperativo. Pegue suas coisas. Ordem. Frases imperativas não são proposições. Onde está o livro? Interrogação, não é proposição. Só restou a letra E. Francisco não tomou o remédio. Olha aqui, ó, a presença do verbo tomar. Ok? Então, é uma proposição? Sim. Eu posso julgar se é verdadeiro ou falso? Posso. Porque se ele tomou, é falso. Se ele não tomou, é verdadeiro. Ok? Então, eu posso julgar? Posso. Resposta, letra E. Tranquilo? Belezinha? Então, tá aqui, galera. Na nossa primeira parte, nesse primeiro módulo aqui, nós estudamos os conceitos básicos da proposição. Beleza? E aí a gente chegou ao final da nossa aula. Espero que você tenha compreendido esse passo inicial. O que é uma proposição, uma sentença matemática, uma frase, uma declaração, uma afirmativa que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, mas nunca como ambas, ok? E que julgar o valor lógico de uma proposição é dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Também é importante recordarmos que, para não ser proposição, frases interrogativas, exclamativas, imperativas, que exprimem desejos ou promessas contraditórias, não são proposições. Beleza? No demais, galera, peço que Deus continue dando força para você manter firme nos estudos. Sabemos que não é fácil, mas é possível porque Deus está contigo. E com a graça de Deus, nos encontraremos na próxima aula. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para vocês aí dessa grande videoaula para fazer um convite muito especial para você que vai realizar, que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em especial o Hospital Municipal de Cuiabá, que é o novo pronto-socorro. Processo seletivo, edital publicado, edital na praça, são 1.200 vagas para provimento imediato e ainda mais cadastro de reserva.
Nós aqui da La Concursos, nós temos 6 produtos, 6 serviços específicos para este concurso, para este processo seletivo simplificado, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aqui na La Concursos, eu garanto para você que é o melhor custo-benefício da internet, é o melhor curso disponível. Nós temos lá cursos a partir de R$150, é isso mesmo. Nós temos aí cursos online e curso presencial. Presencial, nós temos aí turmas matutinas e vespertinas noturnas de segunda a sexta, turma de final de semana. Nós temos aí um serviço que é aulas gravadas em sala de aula e mais o nosso glorioso, grande curso gravado em estúdio, nosso curso online. Bacana? Quer saber mais? Tem um link aqui que você pode aí fazer um WhatsApp aí diretamente com a nossa central de atendimento. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.